Bom dia, aluno do 8º, 9º ano. Nossa aula de História de hoje será o capítulo 2. Capítulo 2, Revoluções na Inglaterra. A gente observa essa imagem é do príncipe Harry com sua esposa no dia do casamento. O casamento deles aconteceu na igreja anglicana, não é isso? Que é a igreja da rainha da Inglaterra, que é bem diferente da nossa religião católica. Tem esse mapa aí, é o Reino Unido atualmente, e o objetivo que será abordado nesse capítulo 2, seria identificar as particularidades políticas sociais na Inglaterra do século XVII e analisar o desdobramento posteriores à Revolução Gloriosa. Então, aqui, política e sociedade na Inglaterra no século XVI. Então, é um pouco sobre a política, sobre a sociedade, falando da questão da monarquia, que era absoluta, no reinado de Elizabeth I, porque nós sabemos que hoje Elizabeth III ainda é da descendência dessa Elizabeth I aqui. Então, lá do rei da Inglaterra. Então, nós observamos que a Inglaterra, ela ainda prevalece essa questão da monarquia e não a questão do presidencialismo, que será o nosso Brasil. Então, aqui nós temos a questão dos sem terra, onde plantar ou criar, não é isso? Porque lá antigamente, eles, eles davam condições para os sem terra produzirem suas terras, a monarquia. Com a questão da Revolução Francesa, que foi necessária a mão de obra, matéria-prima para as empresas, então houve o cercamento. O que era o cercamento? Então, eles eram terras que antes não eram cercadas, que servia para a produção de alimento dos sem terras. Então, eles foram praticamente expulsos de suas terras para acontecer o cercamento, que cercava as terras para criar ovelha, para mais tarde tirar a produção da lã, que era para a matéria-prima usada na industrialização. E isso era uma prática que se deu o nome de cercamento, é isso? Aí houve monarquia e parlamento, porque essa questão monarquia e parlamento, lá a rainha Elizabeth, ela é rainha, mas ela não tem a Câmara, ou seja, o parlamento é a oposição, então ela só toma as decisões quando é aprovado pelos os parlamentos, não é isso? Então, monarquia e parlamento no século XVII. Com a morte de Elizabeth I, seu primo Jaime, rei da Escócia, assumiu o trono da Inglaterra como Jaime I, dando início à dinastia Stuarts. Durante essa dinastia ocorreram intensos conflitos envolvendo diferentes grupos sociais e religiosos. A maior parte da burguesia e a gente seguiu o puritanismo, que defendia que cada um deveria agir conforme a Bíblia e a sua própria consciência, e a igreja devia ser independente do Estado. Então, por que igreja independente do Estado? Nós observamos que aqui no Brasil, só a partir do Brasil República, que a igreja desligava do Estado, se desligava. Então, o Estado ficou responsável pela questão do casamento civil, pela certidão de óbito, pelo registro, né? Isso que ainda hoje prevalece. Então, não é diferente do que lá na Inglaterra. Então, aqui, já a alta nobreza e os reis ingleses praticavam o anglicanismo, que era uma religião na qual o chefe da igreja era o próprio rei. Então, quem era que dominava a igreja anglicana? Seria a própria rainha, o próprio rei da Inglaterra. Agora se pergunta, como surgiu essa igreja, essa religião, o anglicanismo? Lá no 7º ano, vocês devem lembrar que foi estudado essa questão do Lutero, o anglicanismo, João Galviniano. Então, tudo isso foram situações dentro da Igreja Católica,
que surgiram. Então, o anglicanismo foi o que? Foi um desacordo que houve entre o rei e o papa na época, onde o rei queria casar novamente para ter herdeiros, a igreja não aceitou, então, por determinação do próprio rei, ele criou a sua religião, e assim ele criava, ele colocava quem ele quisesse para dominar, para ficar à frente da igreja. O parlamento inglês também se encontrava dividido, a Câmara dos Lords estava os representantes da alta nobreza e a Câmara dos Comuns, os representantes da burguesia e da cetri. É isso? Então, o purantinismo é o ramo do protestantismo, que tem como principal líder o reformador João Calvino. Na Inglaterra, os calvinistas são chamados de puritanos. Já os anglicanismo, religião fundada pelo rei da Inglaterra, Henrique VIII, e que adota rituais católicos e doutrina protestante. Então, a religião anglicana, ela tem essa mistura, ela é uma mista. Ela usa umas situações vivenciadas no catolicismo, como também usa umas situações vivenciadas nos protestantes, não é isso? Considerando-se rei por direito divino, Jaime I tentou impor o anglicanismo a todos os seus súbditos e, além disso, criou novos impostos e aumentou os existentes. Ok. O Jaime I, ele se denominou-se rei, achando ele que seria um direito divino, porque ele não tem um parente herdado, a rainha não tinha deixado um parente, então, por ele ser o parente mais próximo, ele se achou-se dono. Já o Carlos I foi o sucessor e filho de Jaime I, deu continuidade à política absolutista de seu pai, concedeu monopólios a alguns grupos burgueses, vendeu cargos públicos e criou novos impostos. Um desses impostos foi os chips money, antes pago apenas pelos criadores, pelas cidades portuárias, e passou a ser nacional. Com a oposição ao governo no parlamento, aumentou. Carlos I invadiu a Câmara dos Comuns com sua guarda pessoal para prender os líderes oposicionistas. Então, quando ele diz câmaras dos comuns, seria o quê? O lado dos burgueses, e não o lado da elite, lado da nobreza, não é isso? Avisado de antemão, este se retiraram e se uniram às tropas armadas organizadas por lutar contra o absolutismo. Inicia, então, uma guerra civil, e durante a qual os ingleses tiveram dividido em dois grandes grupos. Então, o grupo do rei e do parlamento. Então, o rei seria seria a alta nobreza, seria mais burguesia monopolistas e anglicanos ou católicos. Já o parlamento foi formado pela burguesia comercial e manufaturas magentris e os yeomens puritanos ou presbiterianos. A era de Cromwell, deputado e líder puritano, Oliver, remodelou o exército e à frente dele venceu várias batalhas. Os soldados passaram a ser promovidos com base na competência e não mais por terem nascido de uma família de prestígio, ou seja, o critério de nascimento foi substituído pelo merecimento. Esse novo exército venceu o exército do rei na batalha de Naseb e, por fim, a luta. O rei Carlos I foi condenado à morte e executado. A república foi proclamada e Oliver Cromwell
assumia o governo do país. Então, como entender? Antes, para ser soldado na Inglaterra, teria que nascer de berço, teria que ser de família tradicional, família nobreza. Então, a partir dessa situação vivenciada pelo puritano Oliver, então ele, por ter vencido as batalhas que enfrentaram, então ele começou a nomear, dar títulos, aumentar a, as patentes dos soldados de acordo com as suas vitórias, e não pela questão do nascimento, é isso? Então, como foi a República de Cromwell no governo? Ele combateu duramente seus inimigos internos e externos, confiscou as terras dos aliados do rei e da igreja anglicana e vendeu para seus aliados, membros da burguesia e da gentry. Aqui é uma estátua, não é isso? Então, ele fez o quê? Ele pegou as terras que era da igreja, que era dos nobres, e começou a vender para o seu povo, ou seja, começou a fortalecer também o seu povo, não é isso? Aí tem um momento para refletir, onde ele diz: prefiro ter um capitão simples e rústico do que saiba por que luta e ame aquilo que sabe, do que um daqueles a que chamas gentis homens e que não passa disso, não é isso? Então, seria um pensamento de Croswell. Além disso, visando fortalecer o comércio exterior inglês, Cromwell promulgou em 1651 leis conhecidas como Ato de Navegação. Essas leis dizia que todas as mercadorias que entrassem ou saíssem pelo porto da Grã-Bretanha, ou seja, na Inglaterra, país de Gales e Escócia, só podia ser transportada em navios ingleses ou pertencente a países produtores. Ou seja, então foi uma condição que ele criou dentro desse ato conhecido, o ato de navegação. Os atos de navegação favoreceram a acumulação de capitais por parte da burguesia britânica e prejudicaram os comerciantes holandeses, que lucravam com o transporte de produtos negociados com a Inglaterra. Esse conflito de interesse provocou uma guerra entre os dois países. A Holanda foi vencida, a Inglaterra passou a liderar o comércio nos mares, tornou-se a maior potência naval daqueles tempos, sendo conhecida a partir de então como a Rainha dos Mares. Então, por que Rainha dos Mares? Porque a Inglaterra tinha todo o privilégio de ser banhado pelo oceano. Então, pelas questões das navegações, outros países que não tinham esse privilégio, eles eram obrigados a ceder para a Inglaterra para poder usufruir também desse meio de transporte. É isso, essas vias fluviais, marítimas. Já Cromwell aproveitou-se da guerra contra a Holanda para ampliar seu poder, tornou seu cargo hereditário, ou seja, passava de pai para filho e vitalício para toda a vida. Por isso, com a sua morte, passou o poder para o filho Ricardo. É isso? Deposição de Ricardo, o filho de Cromwell, e a volta da monarquia na Inglaterra. No governo, o filho de Cromwell enfrentou forte oposição de grupos políticos e religiosos surgidos durante a Revolução Puritana. Dois deles se destacaram pela ousadia de suas propostas, os niveladores e os cavadores. Os niveladores, eles defendiam a dissolução da Câmara dos Lordes em todos o poder para a Câmara dos Comuns, direito de voto a todos os homens e a liberdade de cada um
seguir sua própria religião, ou seja, antes era obrigada a seguir uma única religião, no caso, anglicana. Então, os niveladores, eles reivindicaram esse direito, ou seja, lutaram por essa condição de qualquer um cidadão inglês escolhesse a sua própria religião e não ser obrigado a seguir uma religião do rei. O fim do dízimo cobrado pela Igreja Anglicana e dos monopólios comerciais. Então, a questão do dízimo. Hoje, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, hoje cobra o dízimo, não é isso? Então, uma parte que os fiéis, tanto de uma igreja como da outra, eles têm por uma obrigação de devolver à igreja. Os direitos à propriedade privada e à proteção a pequenas propriedades. Então, direito também de ter suas terras, suas propriedades. Já os cavadores, por sua vez, eles defendiam uma reforma agrária radical com o confisco das terras da igreja, do governo e dos grandes proprietários. Ele defendia também a entrega das terras confiscadas aos pobres para que ele as cultivasse e ficasse com os frutos de seus trabalhos. Os cavadores se espelhavam em Jesus Cristo, e diziam ele, esteve sempre ao lado dos mais pobres. A força desses movimentos populares amedrontou o parlamento, que decidiu destruir Ricardo Cromwell e restaurar a monarquia. Em 1660, com Carlos II, filho do rei decapitado, a dinastia Stuart voltou ao poder. Então, nossa atividade hoje, vocês, após a leitura dos slides, acompanhando com o seu livro didático, não é isso? Feitos suas notações, cada um de vocês irão fazer um pequeno resumo de cada tema estudado. Ou seja, vocês vão abrir o livro lá na página 18 até a página 24, então estão todos estes conteúdos que foram estudados agora. E continuando a atividade, vocês irão refletir o texto de Cromwell, onde ele diz, né, isso, página 22, até eu li o texto, e vão responder o questionamento abaixo do texto. Então, lá abaixo do texto, tem uma perguntazinha. Então, vocês irão responder essa pergunta, ok? Então, vocês tenham uma boa aula e um bom dia.